Boa noite a todos. Meu nome é Marcos, tenho 29 anos. É uma grande honra e satisfação estar aqui hoje para poder estar apresentando para vocês o meu projeto de conclusão de curso. Bom, o tema gerador do meu projeto é prevenção de doenças ocupacionais e acidentes do trabalho. A empresa que eu escolhi para estar fazendo meu projeto foi a Facas.com. Ela fica em Franca, na rua Paulo Archete. O KNAI dela é o 25993, grau de risco 3, e ela conta com 6 colaboradores, todos do sexo masculino. Bom, galera, com base no tema gerador, o foco do meu projeto será percepção dos colaboradores relacionada aos riscos expostos no ambiente de trabalho e a gestão na entrega e maneiras corretas da utilização dos EPI. Agora eu vou fazer uma breve introdução com estimativas da OIT. 6 mil trabalhadores morrem por dia no mundo devido a acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Além disso, a cada ano estima-se que ocorrem 270 milhões de acidentes não fatais com pelo menos 3 dias de afastamento do trabalho e 160 milhões de novos casos de doenças relacionadas ao trabalho. Então, segundo essas estimativas da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela nos mostra o grande impacto negativo que causa ao colaborador e ao empregador. Então, a intenção é, através de treinamentos e palestras, aumentar a percepção de risco dos colaboradores e amenizar essas estatísticas. A percepção de risco diz a respeito à capacidade do colaborador de identificar os perigos e reconhecer os riscos, atribuindo-lhe significados no trabalho. Bom, um exemplo simples, galera, para diferenciar para vocês risco de perigo. Um exemplo, eu corro o risco de sofrer um acidente na rua, mas tem o perigo de eu estar indo dirigir embriagado, de eu dirigir sem habilitação. Tem o perigo de eu dirigir e não respeitar as normas de trânsito. Então isso tudo ele vai estar influenciando. A capacidade de percepção de risco das pessoas é influenciada pelo estado de saúde, da atenção, do estado emocional. Percepção de risco dos trabalhadores permite, de certa maneira, avaliar a importância que eles dão ao processo de gestão de segurança e saúde no trabalho da empresa. Muitas vezes o trabalhador comete comportamentos inseguros por não conhecer de fato os riscos aos quais estão expostos em seu ambiente de trabalho. A percepção de risco é definida como a maneira como a parte envolvida percebe o risco com base em um conjunto de valores ou interesses. Agora, alguns fatores que influenciam na percepção de risco dos colaboradores. O estresse decorrente do trabalho, seja ele por ser por muito serviço excessivo, pela pressão interna, tanto de chefe ou quanto do tempo para entregar o serviço, a memória do colaborador, as experiências profissionais anteriores, ou seja, qual os treinamentos que ele já passou, em qual empresa que ele trabalhou, isso tudo influencia. A região de origem do colaborador, pois cada região costuma ter uma cultura e isso influencia também bastante na percepção de risco dos colaboradores. Aqui, galera, para você estar entendendo melhor o meu projeto, entendendo melhor sobre a empresa que eu vou estar falando para vocês, eu vou estar explicando aqui um passo a passo do procedimento dentro da empresa. Aqui no caso, no primeiro a gente temos a modelagem, é onde chega o protótipo do cliente, com as especificações corretas conforme a necessidade que ele necessita nessa faca. Essa máquina ela vai estar desenvolvendo conforme parâmetros e padrão, ela vai desenvolver a numeração correta para que o dobrador consiga fazer o modelo. Aqui a gente vai estar nessa segunda etapa do processo, o colaborador ele vai estar fazendo a medição do modelo com uma fita métrica, ele vai medir o modelo e logo em seguida ele vai estar cortando a lâmina conforme a medida que ele acabou de tirar do modelo. No caso, já vai estar especificado no modelo
se é de 2 cortes ou 1 corte a lâmina, se é 32 milímetros ou 19 milímetros. Então ele vai estar cortando e posicionando ele os modelos e as lâminas em cima na mesa do dobrador. Que vai ser igual tá aqui na foto, que é o setor de dobra. O colaborador ele vai modelar essa lâmina conforme o modelo da faca, o modelo que o cliente necessita. Aqui esse processo é onde vai estar serrando as pontas das lâminas e está fazendo a união dela, fazendo a ponteação. Aqui a gente vamos ter a ajustagem, que é onde o colaborador vai estar serrando a chapa conforme o modelo da faca, conforme o desenho, para que essa faca fique resistente e que essa faca fique resistente e suporte a necessidade dela. Aqui a gente vamos ter a tipagem, que é onde coloca-se as referências na chapa para que não misture com outras coleções, para ficar mais fácil na hora de estar pegando o modelo de faca. Aqui a faca ela vai estar indo para a solda, onde é feito todo o processo de soldagem na faca, com base em um procedimento padrão, para ela estar ficando mais reforçada e resistente para aguentar suprir a necessidade que o cliente necessita nessa faca. Aqui ela vai para o acabamento, é onde bate os cantinhos da faca, é retirado as bolinhas e é onde é furado, colocado os pinos conforme a necessidade do modelo. E aqui também é feito uma numeração na própria faca, para que fique separado qual que é o número, fique identificado a numeração correta da faca. Aqui é onde ela passa pelo processo de pintura. E aqui, galera, a gente temos alguns modelos finalizados para você estar vendo como ela fica depois de pronta. Agora eu vou estar falando para vocês um pouquinho dos materiais e os equipamentos que são utilizados na facas.com. A lâmina que é utilizada tanto de 32 quanto 19 milímetros, se é de 1 corte ou de 2 cortes, essa matéria-prima ela é importada, é um aço temperado, mais conhecido como lâmina de Bohler. A solda por arco elétrico com gás da proteção, mais conhecido como solda MIG. E utilizando ela, a gente temos a aspiração de fumos de solda, como manganês, cromo, ferro e cobre. E os efeitos à saúde do colaborador que vai estar fazendo essa solda, utilizando dessa solda MIG. Ele pode ter asma, câncer de pulmão, infarto, ulcerações na pele e no septo nasal, doenças pulmonares, dermatite alérgica, infertilidade e problemas relacionados. Aqui a gente temos o verniz, que é utilizado na pintura. Ele é a base de solvente. A composição química é xileno, metil-etilcetona, acetato de etilglicol e acetato de butila. Aqui no rótulo do galão, ele já vem as precauções, mas vale lembrar que é bom ter essas precauções em uma placa de sinalização próxima ao local onde ele fica, que seria manter afastado de fontes de calor e ignição, manter o recipiente fechado, estocar em área coberta e ventilada, usar luvas e óculos de proteção respiratória, em caso de incêndio usar extintor CO2 ou pó químico. E tem também os efeitos adversos à saúde humana. A ingestão pode produzir irritação na boca e garganta. Ingestão de pequenas quantidades pode causar dor de cabeça, desmaios, náuseas. As grandes quantidades, quando ingerida, pode levar à perda de consciência. Aos olhos, os vapores e o contato do produto com os olhos podem causar a conjuntivite química. A pele pode causar ressecamento, fissuras, irritações e dermatite de contato.
e se for por inalação, pode causar irritação das vias respiratórias, além de dores de cabeça, tontura, falta de ar, desmaio e náuseas. Aqui a gente temos, após o estudo na empresa, um levantamento dos riscos ambientais da empresa. Como risco físico, temos a radiação não ionizante, que seria o UV e infravermelho, que seria referente à solda. Temos o ruído, que é referente aos maquinários. E teremos as vibrações, que é referente à furadeira. Como risco químico, temos poeiras, fumos metálicos, névoas, gases e substâncias ou compostos químicos em geral. Como risco ergonômico, temos a exigência de postura inadequada, imposição de ritmos excessivos, movimentos repetitivos, iluminação inadequada. Como riscos de acidente, temos a queda de objetos, arranjo físico inadequado, projeção de partículas, choque elétrico, queimaduras e amputação de membros. Após a análise, o estudo, que foi feito um bate-papo com a equipe, com os colaboradores, a gente podemos perceber que os riscos perceptíveis por eles são muito poucos. Aqui a gente temos duas tabelas para estar explicando melhor. A visão do técnico, a visão nossa como a visão do técnico e a visão do funcionário. Um exemplo do dobrador, ele só conseguiu notar o risco de ruído e postura inadequada. E com a visita e com o estudo na empresa, a gente podemos perceber o ruído, postura inadequada, arranjo físico inadequado, imposição de ritmos excessivos. Já o ajustador, ele só conseguiu identificar o ruído. E nós, após a análise, conseguimos identificar o ruído, arranjo físico inadequado, projeção de partículas, poeiras, amputação de membros. Então, ou seja, dá-se para perceber que a percepção dos colaboradores, elas não estão muito boa. E com base nessa percepção de risco dos colaboradores da empresa, é importante que eles recebam treinamentos como introdução à segurança, conscientizando e alertando a respeito dos tipos de perigos e riscos, do cenário de risco, melhorando a percepção e tomada de decisão. Treinamento motivacional, através de palestras motivacionais e dinâmicas em equipe, com foco em conscientizá-los e motivá-los a sempre trabalhar de forma correta, respeitando os padrões de segurança. Treinamento comportamental, através de palestras com foco nos riscos e procedimentos operacionais da empresa, com o objetivo de aperfeiçoamento nas atitudes e comportamentos em relação aos riscos do procedimento e evoluindo a percepção através de conhecimentos. Quais seriam os benefícios desses treinamentos? O aumento na percepção de risco dos colaboradores, uma melhor capacitação profissional, melhoria no clima organizacional da empresa, um aumento na produtividade, a melhora a confiança, diminui a rotatividade dos colaboradores, aumenta a credibilidade na empresa. Aqui eu vou estar mostrando para vocês alguns EPC, que são os equipamentos de proteção coletiva que já existem na empresa. Ela conta com extintor, exaustor e cabine de pintura. Só vale ressaltar que esse extintor ele é de água. E lá o mais ideal, mais correto para lá, seria o pó químico. Aqui são os EPIs que são fornecidos pela empresa, que é o óculos de proteção, o protetor auditivo tipo plug, luva de raspa, máscara de solda, o calçado de segurança. Vale lembrar que esses daqui são os que são fornecidos pela empresa, porém, mesmo assim, não são utilizados todos. Com base no estudo de campo, algumas propostas de melhoria a gente podemos estar deixando para a empresa. Como medida de controle administrativa, a IT, Instrução de Trabalho, o DDS, um estudo para troca de equipamentos antigos e treinamentos,
como introdução à segurança comportamental e motivacional, geração de resíduos e seus impactos ambientais, maneiras corretas do uso de IPI, importância da utilização do IPI e seus benefícios. Como medidas de controle coletiva, pictogramas, placa de sinalizações, extintor correto, que seria o pó químico, e uma melhoria no sistema de exaustão. Como medidas de controle individual, como já é fornecido o óculos de proteção, o protetor auditivo tipo plug, a luva de raspa, a máscara de solda, o calçado de segurança, a gente também estaria indicando o avental de raspa de couro, o protetor auditivo tipo concha devido à poeira, e o respirador PFF2 ou semifacial como manutenção e filtro P2. Agora eu vou estar falando um pouquinho para vocês a respeito da gestão de IPIs. Ela é muito importante para a empresa. Ela contribui para a segurança jurídica da organização, auxiliando na regularidade dos processos e no evitamento de motivos para ações trabalhistas. Além disso, a gestão de IPI protege o empregado, contribuindo para a minimização de riscos e ajudando a evitar acidentes. A proposta é que o ambiente de trabalho se torne o mais seguro possível, barrando as potenciais ameaças dentro do que é viável para as atividades. Bom, então dentro dessa gestão a gente vai implantar a ficha de EPI, que é responsável pelo registro da entrega dos equipamentos de proteção individual. A planilha de controle de EPI, que ela nos auxilia a administrar e a movimentar a entrada e saída dos equipamentos. Aí se facilita o controle dos estoques da empresa, facilitando na hora da projeção de compra. Promover medidas de conscientização da equipe sobre o uso de EPI, através de treinamentos periódicos, palestras e DDS. Para que o equipamento de proteção individual seja eficaz, o trabalhador deve saber como usá-lo, conservá-lo e guardá-lo. Por isso é essencial orientar os funcionários sobre os corretos processos de utilização e armazenamento. Além disso, também é importante organizar junto à gerência um calendário para que todos os setores sejam treinados e tudo sejam registrado em atas. Agora algumas indicações. O treinamento para o uso de EPI, contendo a importância da utilização do EPI, a utilização correta, métodos de higienização e conservação, responsabilidades da empresa, obrigações dos empregados, comportamentos que devem ser evitados. E também a implantação e treinamento do PPR, que é o Programa de Proteção Respiratória, que é um conjunto de medidas de segurança implementado para proteger a saúde do colaborador contra a exposição de riscos químicos. E a implantação e treinamento do PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva, que é um conjunto de medidas coordenadas para prevenir a instalação e evolução das perdas auditivas. Também promover medidas de conscientização da equipe sobre o descarte correto dos EPI, através de palestra e DDS, conscientizá-lo dos impactos que causam ao meio ambiente, como a contaminação do solo por descarte inadequado, indicar e orientá-los eles ao local correto, que pode estar deixando na empresa até que seja feito o descarte correto na central de resíduos. E aqui, galera, eu vou deixar aqui, temos uns exemplos de algumas ferramentas da qualidade que podem ser utilizadas para a gente para a gente monitorar e manter algumas ações propostas. Aqui a gente temos o 5W2H, que é o que? Definir um exemplo. Definir, padronizar procedimento. Por quê? Obter mais qualidade e um controle melhor. Onde? Na área de produção. Quando? Dentro de 6 meses. Quem? Gerente e colaboradores. Como? Analisando os antigos resultados e criando melhorias em cima das falhas. Aqui a gente temos um exemplo do ciclo PDCA. O P é o planejamento, então como planejamento a gente vamos criar um layout possibilitando uma melhoria na organização e na produtividade.
ampliando o espaço físico da empresa através de demolição de paredes desnecessárias e espaços inutilizados. O D é o desenvolvimento, é onde a gente vamos estar contratando uma equipe qualificada para executar a reforma conforme a necessidade. O C é onde faz a checagem, então a gente vamos estar comparando os resultados de antes e após a reforma, os resultados da organização, da produtividade, dos riscos e acidentes do trabalho. O A é uma melhoria contínua, então caso não for suficiente o ampliamento do espaço físico da empresa, a gente vamos ter que mudar para um novo local que suporte as necessidades de melhoria. Aqui temos uma ferramenta da qualidade que é a Ishikawa, também conhecida como espinha de peixe. Como efeito, o problema a gente pode ter a demora da produção até a entrega do cliente. A gente pode ter na máquina ferramentas antigas, como mão de obra, a equipe está fazendo corpo mole, como matéria-prima, mudança de fornecedor, como meio ambiente, calor excessivo, medidas, fita métricas muito desgastada, perdendo numeração, métodos, mudanças no processo, ou seja, isso vai estar facilitando para a gente ver qual que é o realmente problema, tá? Serve para nos facilitar para ver qual que realmente é o problema e tá solucionando. Bom, galera, como conclusão, mediante o desenvolvimento do projeto integrador, podemos concluir o quanto é importante o investimento em treinamentos e capacitações e que os resultados vêm através de menor taxa de acidentes de trabalho, maior produtividade e maior lucratividade. Ou seja, simples melhorias podem resultar em grandes benefícios. Como fonte bibliográfica, eu utilizei algumas normas regulamentadoras, como a ANR6, a ANR9, a ANR10, a ANR12, a ANR17, utilizei também da NBR 5410, entre outras. Agora os agradecimentos. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Quero agradecer a meu pai, minha mãe e a toda a família abençoada que tenho. Ao meu professor orientador pela grande ajuda e apoio no desenvolvimento desse, que foi o Rafael. Aos meus professores do início ao término do curso, que foram de suma importância para a construção de todo o conhecimento. A Nilma, o Everton, o Ruberley, todos os outros professores que fizeram parte, em especial ao Deivão, que foi de grande importância para mim no desenvolvimento desse tempo, desse conhecimento, que sempre me apoiou nas horas mais difíceis que eu pensava em desistir, ele estava ali para me apoiar e mostrar que eu era capaz, que eu tinha potencial. Quero agradecer à turma 33 e 36 pelo apoio de sempre. Enfim, a todos que diretamente ou indiretamente contribuíram de alguma forma para a minha conquista. Meu muito obrigado. Galera, dúvidas e sugestões? Espero que só tenha sugestões. Bom, galera, o que eu tinha para apresentar é isso. Meu muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos. Valeu, galera!